Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa. O Grêmio está por renovar com o Luan ou vender o Luan. Espera ainda novas propostas nesta semana. Em entrevistas no final de semana, Igor Roman deixou bem claro que se Luan não for embora, ele espera renovar e postergar a saída do meia atacante, até porque o Grêmio ainda busca 3 conquistas esse ano. Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores da América, sem falar na famigerada Primeira Liga. Luan, portanto, o Grêmio confia que o procurador vá ceder e que não perca esse jogador de graça no início do ano que vem. Claro que se ele ganhar todas as disputas, né, até poderia sair de graça, que o Grêmio não sofreria tanto dano assim, né? Mas o Luan, se o Grêmio conseguir vender agora, o Grêmio cumpre a sua projeção financeira para o ano de 2017. Do contrário, o Grêmio teria que vender 2 outros jogadores. E aí volta a especulação de que possa sair Pedro Rocha, que possa sair Arthur, porque o Grêmio precisa fazer um negócio, nem que seja o Bolanhos, por exemplo, que tem mercado, mas vira e mexe está contundido. Grêmio que perdeu 3 cobranças de pênaltis durante 3 partidas com Edilson, Luan e agora Marcelo Oliveira na defesa do Gatito Fernandes no jogo contra o Botafogo. O Grêmio que está a 8 pontos do líder Corinthians, que teve o jogo adiado contra a Chapecoense. Chapecoense que hoje está na zona do rebaixamento, trocou de lugar com o São Paulo porque não jogou a Chapecoense. Então, vejam só, serve para o Corinthians alargar mais a vantagem, esse jogo contra a Chapecoense, ou então para a Chapecoense pelo menos empatar e sair da zona do rebaixamento, já que tem os mesmos 22 pontos do São Paulo. O Grêmio perdeu a chance de diminuir essa distância, né? Ficaria de 5 pontos, continua 8, pode chegar a 11. Outro que pode diminuir é o Santos, que joga daqui a pouco, às 8 horas, em casa, contra o Fluminense. O Santos tem 35, chegaria a 38 contra 39 do Grêmio e 47 do Corinthians, que tem um jogo a menos. Projeção que se faz no momento, 70 pontos para o campeão brasileiro, que seria o Corinthians neste momento, precisando apenas mais 23 pontos em 19 rodadas. Os outros times vão jogar 18, o Corinthians vai jogar 19 vezes. E na Série B, projeção de 60 pontos para o 4º colocado. Quer dizer, o Internacional precisaria apenas de mais 24 pontos, ou seja, 8 vitórias, ou então 7 vitórias e 3 empates, podendo perder até 8 vezes o Internacional, que melhorou muitíssimo com essas 4 vitórias na sequência, a sua situação na Série B do Campeonato Brasileiro. Segundo o Renato Portaluppi, mesmo com essa distância enorme para com o Corinthians, o Grêmio vai continuar jogando com os meninos no Campeonato Brasileiro, porque não tem como resistir a tanta pressão psicológica, física nos jogos da Copa do Brasil, onde o Grêmio está na fase semifinal, e da Libertadores da América, onde o Grêmio está nas quartas de final. E, de novo, repito, né? O Grêmio que ainda espera uma resposta do procurador do Luan para saber se faz o negócio com a Rússia ou se espera um novo interessado, ou então que o procurador abra de novo tratativas para efetivamente ele renovar o seu contrato com o Grêmio. Léo Moura não atuou na partida de ontem, mas deve jogar na quarta-feira aqui em Porto Alegre contra o Cruzeiro. O Grêmio na sequência tem, nas competições mais importantes, deixando a Primeira Liga de lado, o Cruzeiro em casa, na quarta-feira, o Atlético Paranaense fora de casa no final de semana, e na outra semana o Grêmio joga contra o Cruzeiro, decisão lá em Minas Gerais. O Inter abriu 5 pontos de distância do primeiro clube fora do G4, que é o Juventude. O Internacional tem 36, Juventude tem 31. Próximo compromisso do Colorado será contra o ABC, no próximo sábado no Frasqueirão. Depois o Inter só joga no dia 26 contra o Paysandu e no dia 9 contra o Juventude em Caxias do Sul, mas entre esses jogos tem a
Primeira Liga, a Copa Sul Minas Rio, Primeira Liga. O Barcelona fez o quarto maior negócio da sua história, o quarto maior investimento da sua história, contratando um meio-campista brasileiro chamado Paulinho, que vem da China, por 40 milhões de euros, cerca de 150 milhões de reais, e a repercussão foi extremamente negativa nas redes sociais, porque se especulou o Felipe Coutinho, acabou sendo contratado o Paulinho. O Barcelona não só perdeu o Neymar, como perdeu para o Real Madrid, e por isso muito criticado nas redes sociais. Inclusive, lembrando, o torcedor do Barcelona, que quando o Paulinho saiu do Chelsea, foi considerado o pior jogador da Liga Inglesa naquele período. Santos e Fluminense, portanto, daqui a pouquinho, no complemento da Série A, dessa rodada primeira do retorno do Campeonato Brasileiro. Atualizando, Corinthians 47, Grêmio 39, Santos 35, Palmeiras 33, Sport Recife 29, a última vaga no G6, 29 tem o Atlético Paranaense. É possível também que haja G7, né? Aí iria Flamengo, se houver G8, o Botafogo tem 28 pontos. Depois, lá embaixo, São Paulo 22, está escapando nos critérios. Chapecoense, 22, mas tem uma partida a menos. Avaí, 21, Vitória, 19, Atlético Goianiense, 15. Na Série B do Campeonato Brasileiro, os primeiros colocados. América Mineiro, 39, já ao alcance do Internacional, que tem 36. Vila Nova, 35. Ceará, 34. Juventude, 31. O Juventude estaria fora, né? Estaria a 3 pontos já da zona de classificação, o Juventude. Lá embaixo, o Santa Cruz está escapando nos critérios com 23, Luverdense tem 23, Figueirense tem 21, ABC 16, Náutico 14. Já voltamos. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso Cadeira Cativa. Lembrando que nós vamos até às 8h30 e todos os dias, ou melhor, de segunda a sexta-feira, nós temos também o preliminar entre 1h e 1h45 da tarde, sempre com um convidado central, um jornalista, mas eu e o Maurício conduzindo o programa, recuperando as principais informações do dia anterior e projetando o restante do dia. E à noite a gente prioriza o bom debate. O Grêmio perdeu ontem Pipo Contursi, ou melhor, José Vicente Contursi. Boa noite, né? Rec. Boa noite. Boa noite aos amigos do gremistas que estão assistindo o programa. O Grêmio perdeu porque exagerou na poupada? Eu acho que o Grêmio foi com um time bem descaracterizado, né, Rec? O Grêmio está se poupando bastante no Campeonato Brasileiro e ontem ficou bem nítido isso, né? O Grêmio simplesmente ontem foi com um time muito descaracterizado. Poderia até ter colocado alguns reforços ali para dar uma mesclada, mas preferiu poupar todo mundo, né? Então acho que o resultado de ontem não influencia em nada. Próximo jogo de quarta, né? A mobilização tá total para quarta-feira, vai ser o jogo mais difícil do ano do Grêmio. O Cruzeiro era aquele bicho-papão antigamente pro Grêmio, né? O Cruzeiro sempre foi um time muito difícil pro Grêmio, mas agora o Cruzeiro virou aquele adversário que nós vamos respeitar, mas que é plenamente possível o Grêmio ganhar e passar por cima. Professor, e os zagueiros goleadores? Boa noite. Boa noite. Eu só queria dar um pitaquinho, Maurício, que sabe tudo aí com o computador na mão. Doutor Google sabe, professor. O Botafogo jogou antes com o time titular, né? Não. 6 titulares. 6. Bastante. Quem são os 6? Jogou com um time bastante titular. Quem são os 6 titulares do Botafogo? O goleiro? Não, o goleiro é reserva. Mas eles o goleiro é reserva. O goleiro não está definido. Não está definido. O Guilherme joga e não joga. Não, o Guilherme é reserva. O Guilherme é reserva. Eu ouvi hoje... mas pelo amor de Deus. Arnaldo, aquele é titular. Então o Everton é titular. O Everton é titular do Grêmio? Não é? Ontem eu ouvi na transmissão que tinha 6. Tinha 4 ou 5 jogando e depois ainda entraram mais 2 Vitor Luiz, que joga sempre. Enfim, o time... O Gilson, aquele às vezes titular. Os dois, tanto o Grêmio como o Botafogo, já sabem que o Campeonato Brasileiro tem campeão.
E não é demérito para ninguém. Um time que faz 47 pontos num turno é obviamente não perde, o campeão, claro. Não perde para ninguém. 47 de 57%. É impressionante. Não, é uma coisa. Eu me lembro, Rec. 5 empates e 14 vitórias. Tu provavelmente vai te lembrar de quando o Vanderlei Luxemburgo era treinador do Grêmio e naquele ano o Cruzeiro estava fazendo uma campanha extraordinária com Marcelo Oliveira de treinador. E aí perguntaram para o Vanderlei, numa entrevista pós-jogo, vem cá, mas se o Cruzeiro continuar fazendo essa campanha? E o Vanderlei, com aquele jeito dele, disse, olha, ele vai ser campeão. Óbvio, se fizer essa campanha, vai ser campeão. Professor, sabe qual é o cálculo que eu fiz hoje ao meio-dia aqui? São 19 jogos que ainda tem, o Corinthians tem um jogo a mais. Se ele fizer 23 pontos, ele está com 70. O Santos vai ter que se repetir. O Santos vai ter que se repetir para fazer os mesmos 70. E o Grêmio também, mais ou menos, a mesma coisa. O campeonato é muito difícil. Terminou. O campeonato terminou. Se fizer 23 pontos em 19 rodadas... Não tem. Não tem como é muito perder. difícil. E é um time organizado, com um bom treinador. Eu acho que nós temos algumas revelações, algumas afirmações. Teve uns que andaram para trás, de treinador. Doriva, Eduardo Batista. Tem alguns que andaram para trás, mas tu vê. Fernando Diniz não ouvi falar mais. Mas tu vê a afirmação desse Fábio Carilli, Sim. Né, no Corinthians. Fabiano no Atlético Paranaense. O Fabiano está começando agora e tal, mas... Começando no Brasil, porque Aí ele não quer é saber na de Europa. longe. Não, mas esse menino que é treinador do Botafogo, que está há um ano já no Jair Botafogo, Ventura. Jair Ventura, o filho Roger. filho do grande Jairzinho. Eu acho que o Roger menos. Quanto é campeão mineiro mais bem colocado na Libertadores da América, o melhor de todos. E foi mandado embora por uma injustiça. Não, por essas coisas do futebol. Para colocar um pior. Essas coisas do futebol são os dirigentes. Micali é de lá, trabalhou nas divisões de base. Ele é baiano, mas trabalhou nas divisões de base do Galo. Não foi por isso que mandaram o Roger embora, Rec. Não foi porque o Micali estava disponível. Mandaram o Roger embora pelo mesmo motivo que o Grêmio mandou o Roger embora. Os trabalhos do Roger até aqui... São incompletos. Exatamente, muito obrigado. É isso. Não quer dizer que ele não venha a ser um grande... Mas eu acho que, por enquanto, os trabalhos dele meio que perdem o empuxo. Sabe? Ele organiza bem o time e tal, e parece que falta alguma coisa. Falta experiência de gerir o grupo, eu acho. Ele acaba... Talvez. Ele é muito bom tecnicamente nos treinamentos, ele estrutura o time. E foi ele, a base do time do Grêmio hoje foi o Roger que estruturou. Eu acho que ele tem, assim, não dificuldades de relacionamento, mas tem coisas que ele tinha que tomar pé da situação, tinha que se impor. Eu acho que ele vai deixando. É uma questão de estilo dele, né? Convicção dele, personalidade dele. E isso aí ele vai pegando com a experiência. Ser treinador de futebol envolve algumas nuances. Eu me lembro uma vez alguém que disse, não, o Celso Roth é muito bom tecnicamente, mas ele não se relaciona bem com os jogadores. Então não presta. Assim, por favor, sem julgar a pessoa. Mas sim, trabalho. Um treinador, ele tem vários aspectos. Um deles é a capacidade de gerir um dos grupos mais complicados de profissionais que existem, que são os jogadores de futebol. Tu que tem experiência de gerir uma equipe de esportes, de uma rádio, tu sabe como já era complicado, como era uma coisa de lidar com os egos. Então, tu imagina lidar com os egos... Os egos e as éguas também, né? O cara toma umas patadas de vez em quando. E os valores que o futebol envolve. E a pressão, né? De dirigentes. E o futebol envolve valores absurdamente grandes, sabe? Salários que nem o mercado executivo paga. Não paga, mas nem perto. Nem perto. E muito rápido. Muito rápido. Muito rápido. Tu pega, assim, um jogador... veja, esse menino Arthur, do Grêmio... Esse menino, há um ano atrás, ninguém sabia que existia. Ninguém sabia quanto valia o passe do Arthur. É lá, vamos, 200 mil reais, 500 mil reais. Bom, porque pode ser que venha
Quanto vale hoje? Hoje em 10 dia, milhões pra até o cima. Tite está comentando dele. Imagina, Impressionante. imagina. Só o comentário do Tite já aumentou 5 milhões. Exatamente. Mas veja, e no intervalo mínimo. Mínimo. No intervalo mínimo. E é para os dois lados. Assim como aparece, some também. Né? Vem cá, o Internacional, Valdívia, Teve. Sacha, Rodrigo Dourado, Andrigo. até o Alan Costa. Leandro Damião. O Internacional teve uma oferta de 35 milhões de euros pelo Leandro Damião. 35 milhões de euros. Mas dá mais de 100 milhões, professor. Pra tu ver. Só que o que aconteceu? O D'Alessandro estava indo embora. Ir para a China. Lembra quando o Inter trouxe o Dátulo porque o D'Alessandro ia sair? Sim. E aí o presidente, o Internacional, na Libertadores, o D'Alessandro vai embora e ele vende a estrela do time depois do D'Alessandro, que era o Damião? Mas não, 35 milhões, tá bom, acho que não. Então, tu te dá bem com o ex-presidente Giovanni Luiz. Mas ele nunca confirmou esses números. Professor, perguntei já. buscando matérias da época, em 2011 se falava em 11 milhões de euros e 2013, 19 milhões de euros. Aí sim. Aí sim. E aí não chegava, acho que era Se 22. eu tô dizendo, Eu sei. Se eu tô dizendo, Eu, na época, cheguei a divulgar um valor mais alto, também tomei uma vai. houve essa sondagem, só que o presidente não quis nem conversar. Na época não podia, não tinha condições O Damião surgiu políticas. daquele gol que ele fez na final da Libertadores do Inter. De 2010. 2010, né? 2010. Contra o Chivas, né? Mas depois de 2012 ele é o goleador da Da Olimpíada. Olimpíada. Exatamente. Então, Londres são 2012. momentos no futebol, são momentos. Agora, o Internacional não é que tenha melhorado muito o seu desempenho, né? Mas se vê coisas, né, no Internacional. Se vê coisas, até a bola aérea. Eu adoro que ser elogiado. Mas, professor, a bola aérea, por exemplo, não tem nada de entrosamento nem do melhor time em campo. Não. A bola aérea tem salvo o Internacional. Salvou agora contra o Londrina. A coisa estava feia. só nesse 33 do segundo tempo estava 1-1. Só nesse. Por sinal, Rec, tu pelo menos já ouviste falar, tu não tinha idade para assistir. Mas houve um Grenal em que, na década de 70, Falcão era o grande jogador do Internacional, ou um daquele super time, e o Grêmio tinha um jogador chamado Jurandir, Sim. que entrou e andava atrás do Falcão. Assim, o Falcão saiu para ser atendido, lesionado, o Jurandir foi e parou do lado da linha, da linha lateral e ficou esperando o Falcão voltar. Nós anteontem no Beira-Rio, nós tivemos eu nunca, olha, há muitos anos, Rec, que eu não via um escanteio a favor do Londrina e o rapaz marcando o D'Alessandro. O D'Alessandro caminhando lá. Não é esse que era pedreiro? Eu não sei. Tem um desses aí que a profissão é pedreiro. Mas o lateral para o Londrina. E o D'Alessandro correndo, e o outro correndo atrás do D'Alessandro, não para a bola. Ele deve ter seguido a risca, a orientação do treinador. E o mais interessante, Marca a sombra dele. aí eles tomam o gol e o Londrina começa a soltar. E quem faz o gol no Internacional é o rapaz esse que se solta. O Chiclé. Né? E que resolve jogar futebol. Porque até aquele momento o Londrina não tinha jogado. A propósito de gol de Jurandir, foram companheiros, hoje faz 40 gols, 40 anos do gol mais rápido em Grenal. O do Yura. Yura. Só que aí é o seguinte, vejam só o que é o rádio. Na época, eu me lembro bem, e depois com os arquivos da Guaíba lá, eu acompanhei isso, e conversando com o Milton Jung também, a Guaíba tinha um cronometrista em Grenal. O Ranzolin narrava, o Lauro e o professor comentavam, o professor foi para a Gaúcha em 78. Então, não sei qual dos dois comentou esse Grenal do Yura. E o Milton Jung, normalmente, nos Grenais, ele marcava o tempo de bola corrida. Então, ele usava o cronômetro, parava a falta, parava o cronômetro. Mas isso aí foi, né? Aí o Ranzolin narrou 17 segundos. Depois se corrigiu para 14. O Prates, na Gaúcha, Luiz Carlos Prates, que hoje virou um polêmico comentarista. Hoje não, há Santa 20, Catarina, 30 anos, né? Polêmico comentarista de geral, né? Trabalhou na RBS, agora está no SBT. O Prates narrou 23 segundos.
Nossa. Tem diferença de tempo. E o certo é 14 segundos, né? 14. Esse foi o Grenal mais importante do O Ranzolin diz... Se não mais importante da história do Grêmio. Foi o Grenal que quebrou a hegemonia do Inter. E a partir dali o Grêmio... Eu me lembro, não foi, o Ranzolin gritava... mas ali foi uma quebra de uma hegemonia grande. Que podia enfrentar, né? O Grêmio se estabeleceu ali como... Não, nós podemos enfrentar o Internacional... Mas não era o Grêmio que não podia enfrentar o Internacional. O Brasil não podia enfrentar. O Brasil, exato. O Inter vinha de um bicampeonato. E aquele Grenal foi uma espécie de apresentação do Grêmio para poder conquistar os títulos. E aí o Inter depois. desmanchou o time em 77, porque havia fadiga dos metais e tal. Esse time foi formado aos poucos na década de 70. Sai Carbone e Tovar, entra... Falcão e Carpegiani, depois vem Batista, depois vem Jair, depois vem Escurinho. Mas 77 misturou tudo. Tinha craque de tudo que era lado. Veio o Luizinho Lemos, do Flamengo, veio o Edu, ponteiro esquerdo. É que o Figueroa já tinha ido embora. E o Figueroa vai embora. E aí, quando o Figueroa sai do Internacional... Aí vem Gardel, vem Marião, Beliato, Paulo Marcos, o Larry... Bob, todo mundo jogou ali. E teve um zagueiro da seleção portuguesa. Salomão. Não, da seleção portuguesa. O Coelho. Que veio Humberto Coelho. Humberto Coelho. Que veio a Porto Alegre, olhou, churrasco. Eu disse, não, muito obrigado, mas eu vou me embora. E foi embora. Enfim, são histórias do futebol. Mas hoje, 40 anos, por isso que nós estamos falando. O Jura Júlio Titoff. Grande Grenal dos... 77. De qualquer... 77 o Inter tomou uma surra do Grêmio. E ainda quase ganhou o título, né? Teve aquela confusão com o Agomar. É verdade. Não foi confusão com o Agomar, que o Agomar foi... Teve invasão de campo, né? O jogo não terminou, né? No final. Só né? pra... Não, esse é outro jogo. Foi outro jogo? Esse é outro jogo. Da Só para final. repor a verdade. Da final. Se fala muito do Agomar Martins, mas quem realmente fez... Emílio Goulart ou Justiniano? Justiniano. Eu me lembro que eu estava no jogo e no momento que o Agomar, do meio do campo, aponta que houve a falta sobre o Dario, aquela coisa de árbitro, né? Eu automaticamente corri o olho no Bandeirinha. E o Bandeirinha ficou parado. E aí todo mundo estava no meio da torcida internacional e realmente parecia que ele tinha dado o pênalti, porque ele correu com a mão esticada. O Agomar estava longe do lance. E aí eu digo, o Bandeirinha ficou parado. O Bandeirinha ficou parado. Isso é código de fora da área. E o Agomar corre. Como o Oberdan correu do lado dele, então, dá a impressão que foi o Oberdan se criou o folclore que o Oberdan... Quem conheceu o Agomar Martins, sabe que ele podia cometer o erro que fosse, mas nunca se deixaria convencer ou por Oberdan ou por Figueroa, por quem fosse, jogador de Grêmio de Internacional, para mudar uma decisão. Eu encontrei dele. o Agomar no velório do Larry, lá na capela do Beira-Rio. Está bem ainda o Agomar. Está muito bem, está muito bem. Muito bem. Tenho orgulho de ter sido aluno dele. O Martins, um dos grandes juízes, apitava os grandes clássicos brasileiros, né? Olha aqui, boa noite a todos. O importante é o Grêmio ganhar o jogo sem sofrer gols em casa. Acho que vai ser 3-0 e a final vai ser Grêmio e Flamengo. Éder, de Canoas, bairro Fátima. E ele diz que o Luan tem que sair só no final do ano, conquistando a Libertadores. O Luan será mais valorizado. Não, essa é a coisa que o torcedor fala na emoção. Se chegar setembro, o Luan só vai ficar no Grêmio se quiser. Porque senão termina o ano, de setembro a janeiro é um tapa. Ele só renova se quiser, porque ele tem contrato até o ano que vem. Exato. Ele pode assinar com qualquer outro clube. Ele pode assinar com qualquer outro clube. Esse é o perigo, esse é o desespero do Grêmio. Não é só pelo montante que o Grêmio precisa receber para pagar as contas. É perder tudo, né? E o momento que ele pode assinar com outro clube é muito próximo do final da janela, né? Da janela do início do ano, porque o contrato dele vai até setembro. Então é ali final de fevereiro, início de março que ele tem essa possibilidade. Mas é isso. Esse é o cheque-mate. Exatamente. O Grêmio tem que ser muito cuidadoso nessa negociação. Eu acho... E não tem nem como punir o jogador ou como pressionar ele, porque aí tu pune o time. E ele está cumprindo rigorosamente. Eu me sinto muito à vontade de falar isso do Luan, porque o Rec e o Maurício lembram
que eu falava do William no Internacional, então não tem coloradismo aqui. Eu acho que, assim como o clube tem direito de não renovar o contrato com o jogador, porque não tem interesse, terminou o contrato, muito obrigado. Eu até entendi o William, desde que não tivesse a idiota da carta. Não, aquela carta foi errada. Mas o jogador dizer que não quer renovar o contrato e quer cumprir o seu contrato até o fim, é um direito dele. O Luan é pior que o William. Que o William relutou e acabaram negociando e terminou em paz. O Luan parece estar cozinhando o Grêmio, né? Cozinhando. Já, porque o Grêmio já está há um ano tentando. Já. Quase um ano que o Grêmio está tentando. O problema é o empresário dele. Mas não tem Cristo. Nos bastidores, professor. Por favor. Eu já vi entrevistas de dirigentes do Grêmio dizendo isso, né? Que o empresário empresário o empresário só faz o que o seu empresariado concorda. Não necessariamente, professor. Por favor. Quem já trabalhou em vestiário, professor, sabe que muitas vezes quem faz a cabeça do jogador é o empresário. Mas como faz a cabeça? Faz, professor. E o meu filho não usa drogas, os outros amigos é que fazem a cabeça e fazem o pobrezinho do meu filho. Os outros também. Que é isso? Diga-me com quem andas, te direi quem é. Professor, empresário de jogador de futebol é o único funcionário que manda no patrão. Que manda no patrão. Manda no patrão. Manda. Então eu vou lhe dizer, professor. Manda no O patrão. Christian, que é hoje, que a gente vê um cara diferenciado, um cara inteligente e tal, assinou 2 ou 3 procurações, uma anulava a outra, foi uma confusão. Por culpa do empresário. Porque os empresários começaram a brigar e todo mundo se adonou da assinatura do Mas Christian. como se adonou, coitadinho, pegaram a mão dele e fizeram assinar o pobre rapaz. Mas, professor... Mas vem cá, nós não estamos falando... Eu já assinei, sou precavido, já assinei papel que não devia assinar. Bom, mas... Professor, mas peraí, tu assinaste papel que não devia assinar. Quem é que fez a coisa errada? Foi Maurício. Claro. Mas vem cá, sem dúvida, professor. Se tu assinaste o que tu não devia assinar... Quem é que fez a coisa errada? Não, professor, o problema do empresário do Luan é outro. O Christian pode ter sido induzido a assinar. É Induzido- outro lado. Eu assinei um negócio inadvertidamente. Pois é, Mas tu Não, adverte, professor. olha, Olha, não fica... o nosso senador também assinou sem ler. Mas que coisa, né? Sim, a minha mãe recitou no terceiro dia. Que malvado que deu para ele assinar sem ler. Aqui, ó. Não, mas, professor, o problema, o que se fala muito do empresário do Luan, é que ele acerta uma situação com o Grêmio hoje, na reunião seguinte ele desfaz tudo que ele acertou. Mas ele desfaz, não é porque ele conversou com o Pipo. Não é porque ele tem 10%. reuniu com o Pipo, com o Turci, ele e aí valorizando, ele conversou com o Luan, eles repensaram e ele veio lá e desmanchou o que tinha combinado. Mas 20 vezes isso, professor? Escuta, e isso não fez o tempo passar? E isso não fez o tempo Agora, chegar o que até mais- hoje, onde o Grêmio está com a faca no pescoço, porque se não vender, ele sai de graça? Tinha a questão da seleção também, eles estavam aguardando o Luan ser convocado, isso aí já muda o cenário. Claro. Né? Então isso aí são coisas que vão sucedendo que podem mudar. O que a qualquer mais me momento, surpreende né? são os 10% do Tubarão. O que tem? O Tubarão tem 10% do Luan. Bom, mas, A empresa K2. mas alguém vendeu. É o Mas vem investidor. cá. Um dos sócios Ele da tem K2 porque ele- é o Júnior Chave, Não, mas só uma pergunta, ele tem que porque... curiosamente está no Tubarão hoje. Mas ele tem porque tomou a força, roubou de Não, mas alguém. me surpreende como é que o Tubarão conseguiu comprar 10% do Luan. Bom, mas em determinado momento... ele o investiu, Luan né? não valia. Não te esquece que o Sonda, lembra quando ele comprou 3, 4 jogadores da base do Santos, dos juniores do Santos, que não valiam nada, e ele comprou por $500 mil cada um? Tinha Ganso, Neymar e E, mais um outro. e não sei mais que é bom. Escuta, o risco, é o só risco. que, vem cá, se oferecer, pega 4 juniores do Internacional. Essa é a entrevista que eu queria fazer. com o Ou do Sonda. Grêmio. Eu ainda vou tentar. Entende? O Grêmio não vende 4 juniores por $500 mil cada um. Chegou um momento que o Grêmio estava precisando de dinheiro e o investidor investiu mas e deu um pedaço do mas Luan. para mim é curioso, Isso é muito... porque os personagens, eles causaram alguma celeuma já no passado, mas tá bem. Na verdade é o seguinte, depois dele ficar dono de si, esses
70% do Grêmio morrem. E os outros 10 e 10 morrem também? Eu acredito que sim. Não, no contrato, nesses contratos, Rec, normalmente depende do o contrato. clube tem que pagar os seus investidores. É determinado. Se terminar Depende. o Porque a FIFA direito não permite federativo... mais, né? A FIFA não Depende. permite mais que pessoa Depende do física acerto. seja investidor. Então, o que os clubes fazem? Eles fazem contratos de mútuo, de empréstimo com os investidores, em que o clube tem que indenizar o investidor. Independente do negócio. Ou Porque a então- FIFA não permite mais a ou pessoa então- física. Não, mas esse participar. contrato é anterior. Esse contrato até era então, permitido acho- ainda. Ou Na época então tem os permitia. clubes de aluguel agora. Sim, também. Tem o vínculo do jogador. No Exatamente. entanto, aí, cara, o Tubarão é um clube. É um clube. Aí o Tubarão vai marchar também, então. Marcha Claro, também, claro, né? marcha. Claro. Porque o homem do arroz, o Grêmio vai indenizar. Sim. O rico. Porque esse contrato é empréstimo, anterior. é Aí vai passar 10% de outro jogador. Sim. Mas esse do Tubarão provavelmente também é um contrato anterior. Né? Não, é um contrato anterior. Mas está no nome de um clube. Pois é, Não, o mas clube- K2 é uma empresa. A K2 fez uma parceria com o Tubarão. K2 não é a associação, não é o clube. É o investidor do clube. Normalmente, nesses contratos, existe uma cláusula. Se o clube perder o vínculo, ou repassa 10% de outro atleta, ou paga uma indenização de X milhões de reais. O único que vai ganhar, que tem 10%, não está preocupado com isso, é o Jair Peixoto. O empresário. Ele pode ganhar 10 ou 100, né? É verdade. Ele vai ganhar... Não, sei não. É que sei essa não. lei Sei Pelé é do Luan. prejudicou muito os clubes, né? Os clubes ficam refém. Não adianta. O jogador fica livre, não indeniza o clube. O que se faz? Mas, complicado, por né? exemplo, o ano passado o Internacional renovou com um monte de coisinhas e não renovou com o William. Não chamou para conversar. Assim como, contado aqui, pelo João Bosco Vaz, no preliminar, ele está conversando com o presidente Giovanni Luiz sobre Copa do Mundo, na sala, e aí entra alguém e diz, pá, presidente, Entra o Fernandão, presidente, nós temos que resolver essa questão desse moço aqui. Ele quer, porque quer um aumento e quer renovar o contrato e tal, mas quer ganhar um troco a mais. Tá, isso aí nós vamos ver. Aí sai o Fernandão, fica só o Bosco com o presidente. O Bosco cometeu essa inconfidência aqui. Mas jornalista não guarda pro resto da vida. Não adianta. Ele estava na função de secretário, mas, né, homem da Copa. Aí o Bosco ficou na sala e disse, presidente, por curiosidade, o jornalista é curioso, e é bom jornalista o Bosco. Quem é esse moço aí que está pressionando? Só porque é irmão do cara. Só porque é irmão do Muriel? Só porque é irmão do Muriel, acha que vale uma O fortuna. Alisson, o Alisson, É o o Alisson. Alisson. E aí começou a celeuma, Sim. que redundou no final, que nós sabemos. Porque muitos jogadores Então, que eles, para negociarem, eles pedem para a cláusula multa contratual ser pequena. Eu renovo com o time, mas bota a cláusula contratual pequena. Foi o que aconteceu com o Jonas do Grêmio. Isso, exatamente. O Jonas, o Grêmio queria renovar com o Jonas, mas o Jonas disse, não, mas a condição para renovar é que você coloque uma cláusula com uma indenização pequena. O que aconteceu? Chegou no final do contrato, o Jonas foi lá, ele mesmo pagou do bolso dele a multa e sim, foi para a Europa. mas sabe que o Grêmio tentou, né? Tentou. Quando claro. o Grêmio viu que ele engrenou, Exato. o Grêmio tentou ampliar Tentou o contrato ampliar. e ofereceu 600 pau por mês. E a condição dele foi com uma cláusula É que o problema, pequena. Pimpo, o problema de toda essa história, professor, é que hoje os Não tem o que clubes... fazer. Não adianta tu fazer um Não contrato adianta. de 3 anos com o jogador, Não porque adianta. passado um ano já começa essa celeuma, já Exato. tem que renovar. Não é mais Pimpo Cortucci, agora é José Vicente Cortucci. É que, na Meus verdade, amigos é pinto aqui. é que, na verdade, assim, por exemplo, esse episódio que tu contaste do Alisson, o Alisson era um goleirinho. Era um goleiro inexpressivo. Já tinha sido titular com o Dunga. Não, mas voltou. O Alisson se firma no último ano do seu O contrato. Filipão, em 2013, professor, já dizia que ele ia ser o terceiro goleiro. Professor, a Lei Pelé obriga os clubes a fazerem contratos com jogadores muito jovens, contratos longos, com jogadores muito jovens, e o clube não tem certeza se esses jogadores vão estourar ou não. É. Então o clube fica refém de jogadores que daqui a pouco não tem potencial nenhum. Mas para não perder o jogador, são obrigados a fazer esses contratos. O Wagner de Canoas está dando uma ideia aqui, que obviamente o Renato vai usar, mas não é mais isso que está fazendo a diferença. O Grêmio está fazendo diferença pelo futebol que está jogando. Boa noite, Rec. O Renato tem que motivar os jogadores com a entrevista que o Mano Menezes deu falando que vai ganhar do Grêmio e ganhar a Copa do Brasil. Wagner de Canoas. O Mano fez uma brincadeira. Eles já ganharam ano passado, agora é minha vez. Sim. Mas fez uma frase de efeito. E hoje eu vi a entrevista do Mano, muito ponderada e tal, mas também ousada.
Igual essa aí, não. Mas ele chegou e disse o seguinte, nós vamos lá para ganhar o jogo. Como tem sido desde a nossa participação na outra Copa do Brasil. Né? O Grêmio, tem que cuidar. Tem que cuidar. O Grêmio foi beneficiado. Eu sei que tu não concorda, Não, mas eu que acho que é melhor jogar primeiro em casa. Eu acho que é melhor jogar primeiro em casa. É porque o Grêmio é bom. A situação do Grêmio atual é tão boa que o Grêmio ganha fora. Mas, não, Nos isso anos 90, o Grêmio, aquele time vencedor do Filipão, era aquele sofrimento para jogar fora. Hoje em dia, o Grêmio vai lá e ganha. Antes, o Grêmio empatava, perdia de 1-0 e revertia no Olímpico. O Grêmio jogava com medo na década de 90. Mas ganhava. Agora, não, o Grêmio vai fora e joga como se jogasse em casa. Joga para ganhar. E o Grêmio tem a atitude desassombrada do seu treinador. Exato. Eu acho que isso tem que ser reconhecido. A atitude... Mas esse é outro, Renato. A confiança Mas que ele lógico, mas eu não estou falando da capacidade dele como organizador de time, que eu acho que é mais antigo. Mas essa coisa assim... Impetuosidade, né? Não é, ele é desassombrado. Ele é capaz de fazer coisas, de correr riscos, como o Grêmio correu no ano passado, antes do jogo com o Palmeiras, em que o Grêmio... Quando usou reservas com o Santos na Vila. botar todos os reservas, surpreendeu a todo mundo. Olha aqui, ó, com os pior lugar para se jogar. Com os titulares na Vila é um horror para jogar. O Grêmio corria o risco de tomar 4, 5 lá na Vila. E para o jogo depois desmobilizado. Agora, desmoralizado. Ontem aconteceu com o Grêmio, que já tinha acontecido com o Inter e com o próprio Grêmio. O batedor de pênalti que não é o batedor de pênalti. O Marcelo Oliveira não é. Aí me volta o velho coronelismo. Não, o Marcelo Oliveira é importante de grupo, importante também. Vai lá na hora da palestra, dá as mãos e reza lá e fala. Agora, na hora de bater, bate quem bate melhor. Mas aí Fernandinho tem batido pênaltis como poucos. Mas aí vem o bate dado. com uma tranquilidade. O Marcelo Oliveira foi sofrendo para a bola. A gente olhava na televisão e parecia que ele estava sofrendo para bater o pênalti. Fernandinho vai lá e bate. Ontem eu vi uma estatística assim quase inacreditável de que neste turno de Campeonato Brasileiro e primeira rodada da Série A, um terço dos pênaltis foram desperdiçados. Um terço. É uma média. Porque eles estão marcando a mais, que agora tudo é pênalti, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu estou dizendo, o que eles estão marcando a mais, os caras estão errando. Não, mas eles podiam marcar poucos pênaltis. O problema é o percentual. O percentual de cada 3 pênaltis, um não é gol. Quando tinha um pênalti contra o Vasco, o senhor sabia quem ia bater o dinamite. Quando tinha um pênalti contra o Flamengo, o senhor sabia... A favor? A favor, claro. Óbvio. Como é que vai fazer gol contra? Não dá. Quando tinha um pênalti em favor do Flamengo, era o Zico. Quando tinha um pênalti para o Internacional, era o Valdomiro. Quando tinha um pênalti para o Grêmio, era o Éder, ou era o Tadeu Ritt. Sempre se sabia, né? Depende do período. Né? Então, agora... Uma hora é o Edilson, outra hora é o Luan, por ser o craque do time, outra hora o Marcelo Oliveira, que é reserva do Grêmio, vai lá e bate o pênalti. Mas o Marcelo Oliveira... Mas os caras dizem que o presidente do clube tem que bater pela importância. Mas jogou o time reserva. Antigamente, quantas vezes acontecia isso, Rec? Jogar um time todo reserva. O Marcelo Oliveira era capitão, ele chamou a responsabilidade para ele. Ali, quando é que jogavam um time reserva no Flamengo, que tu estás, no Vasco, que tu estás? Chamou para si a responsabilidade. Quando é que escalavam 10 reservas? Nunca. Nunca. Nunca também tinha tanto jogo. Não, tudo bem, então é outra realidade. Mas eu acho que tem também a participação dos técnicos de apoio ao goleiro. A preparação de goleiros está muito Eu acho que não é né? só, além da preparação do preparador específico de goleiros, e hoje não é nenhum preparador, é uma equipe de preparadores do goleiro, tu ainda tem os vídeos dos batedores, a estatística, que forma que eles batem. Como é que eles costumam bater. O Gatito Fernandes disse ontem que estudou o Marcelo Oliveira batendo pênalti. Mas aí eu vou te dizer. Mas ele disse que ele sabia como o Marcelo... Mas ele bate bem pênalti. Mas quem é esse? Esses dias teve um outro goleiro na Série B que também tinha pego assim 8 pênaltis de 14.
Foi um contra o Inter aí. Um que jogou contra o Mas Internacional. nessa onda de pênaltis, professor, Série A do Campeonato Brasileiro, 12ª rodada, 5 pênaltis marcados, todos desperdiçados. Então, Ou todos com defesas de goleiro, enfim. Quer dizer, então está havendo um fenômeno muito interessante aí. É. Quer dizer, não é só a ruindade do Marcelo Oliveira. Não, mas não falei isso. Não, mas eu estou falando. Falei que bate Pode ser pênalti. falta de treinamento, Mas eu tô pode falando. ser Não, várias mas coisas. dessa O questão- mérito dos goleiros também, por Eu isso que o acho, professor falou desse estudo, É. essa estrutura que tem por trás de estatística, de ver característica do batedor, que lado bate. Eu me lembro agora da Olimpíada, o goleiro do Atlético Paranaense, que era o goleiro do... O Everton? O Everton, ele foi entrevistado e ele disse que ele sabia como é que os alemães batiam pênalti na final da Olimpíada. Claro. Como é que cada um batia, esse aqui bate mais pro lado, esse aqui bate mais pro outro lado. É impressionante. Até, por exemplo, eu me lembrei da Copa de 94, que o Taffarel, ele jogava na Itália, na época, jogava no Parma. E ele sabia como é que todos os jogadores da Itália batiam. O Branco jogava na Itália e sabia como é que o Massaro, o Isso goleiro... que não era tão avançado. Sabia como o Pagliuca defendia, o Pagliuca sabia como o Branco batia, aí o Dunga a mesma coisa, jogava na Itália. O Dunga sabia, o Pagliuca sabe como eu bato, eu vou bater diferente. Aí o Dunga, em vez de dar aquela bomba que ele dava, chutou mais colocado. E o Everton, que você citou, foi o goleiro que era capitão do Atlético contra o Grêmio na Copa do Brasil, que chamou a responsabilidade ano passado e errou. E errou. No que errou, permitiu ao Grêmio passar de fase. Exatamente. Ali foi emblemático aquele jogo. Ali- Se não é aquele jogo, ele o Grêmio... Ali foi a sorte do campeão. Exatamente. Porque era a estreia do Renato. Estreia do Renato. Era a estreia do Renato, pegando um jogo que o Grêmio tinha ganho Ganha o ainda. primeiro lá, O Grêmio exatamente. ganhou Isso. fora. Aí o Grêmio E tomou um gol com perde uma em falha casa. do Marcelo Groi Isso. É. e vai para os pênaltis. E depois o Groy se destaca. Se no destaca. Aliás, Marcelo Groi já tem uma sombra. Excelente goleiro Paulo Vitor, diz o Schumacher, de São Leopoldo. Esse é um Tem cara razão. rápido. Esse. Ele tem razão. Bom goleiro. Rápido. É Schumacher. veloz o Schumacher. Isso. Tomara que não esquie. Meu. Ele, Não, esse aqui não vai. Mas é bom goleiro esse rapaz. Bom goleiro. Bom, Jogou bem ontem. Ele é também. calmo. E Calma. tem muita... Ele passa tranquilidade. E a defesa dele do pênalti do Robinho me chamou a atenção, né? O Robinho bateu no meio e ele defendeu com uma tranquilidade, assim. Parecia que ele não é aquele goleiro ansioso que se atira para defender a bola, escolhe o canto. Ele foi e defendeu por cima, assim. Foi bem interessante a defesa dele. Mas, Raik, eu queria comentar uma coisa que me parece importante, que o time do Internacional, com essa repetição, com esse fato de se saber praticamente a escalação do Internacional hoje, pode se discordar, mas ele tem uma escalação, encontrou um time, entende? E ontem, no Beira-Rio, o Internacional encontrou, sábado, tem razão, encontrou imensas dificuldades. O Londrina fez uma retranca fantástica, além de colar aquele jogador que nós comentamos no D'Alessandro. E o Internacional fez um gol e logo depois do primeiro gol, o Internacional teve assim umas 3 ou 4 situações de gol em sucessão. Então parecia que o jogo estava bem, estava fácil. Né? Aí tem os lances. Exato. E aí, tu vê, esse arremate do Cuesta talvez tenha sido o único lance do primeiro tempo, significativo. Né? E aí o Internacional tem chance de fazer o segundo gol, não faz e toma o gol de empate. Em outros momentos, o Internacional, tomando esse gol de empate no Beira-Rio, se desestruturava, batia o desespero, era um Deus nos acuda. O Internacional continuou jogando, continuou tentando. E se esse gordinho faz o gol ali, ia complicar, hein? Porque ia ser final do primeiro tempo. É, E brigou com os companheiros, os caras foram pra cima dele. Ele Virar- ficou xingando. Foi engraçado porque ele ficou Agora, aborrecido, começou a resmungar. Fazia tempo que eu não via um juiz tão ruim. E estou falando do jogo que o Internacional ganhou, tranquilo, mas é muito fraco, muito fraco esse irmão do Wilton Sampaio. Sabe? Ele é irmão do Wilton? É irmão dele. O Wilton Sampaio é bom. Juiz. Cresceu muito, hein? Mas o... Antes os boleiros apitavam com ele, agora não. Mas esse rapaz é muito fraco. Muito fraco. E as jogadas ensaiadas, bota na área que alguém mete pra dentro. O Damião não foi bem de novo. Não. Infelizmente, não foi bem. Ele tem presença, mas nos arremates
Ele realmente vai mal. Esse argentino faz um golzinho de cabeça de vez em quando, né? É. Fez contra o Figueirense. Lá, Não, ele Inter tá, precisava. eu acho que ele está afirmado. Né? Esses 2 gols vão dar segurança para o Não, agora é o Klaus. Klaus. Eu estou falando do Klaus, estou falando do Do Gringo. Cuesta, eu estou dizendo que ele, o argentino, já está afirmado. Sim, sim. Então, o Internacional precisa um outro grande zagueiro. Né? Olha esse gol aí. Olha O Klaus está bem, professor. O Inter está querendo comprar do Juventude já. Acho que pode comprar para ficar como reserva. Antes a defesa do Inter era o Caos, agora tem o Klaus, professor. Klaus que lhe deu a vitória, Não, mas professor. eu preciso. Mas o Inter demorou para arrumar esse time, Eu né? preciso de cartão. Precisou de um turno inteiro da Série B para organizar o time, né? Mas não, o Internacional fez um time novo. Né? É. O E Internacional... foi montando durante a série. Às vezes da Liga, né? E alguma mais rápido, mas o Inter não tinha liga que desse de jeito nenhum. Foi complicado esse primeiro turno O do Inter. Internacional mandou 40 jogadores embora. 40 jogadores embora. Teve um gremista que disse aqui, esse primeiro semestre vai ser divertido. Esse primeiro turno vai ser divertido. Eu não me lembro quem foi o gremista. E Foi mesmo, foi, né? foi muito divertido. Porque, e é interessante, eu não sei se tu te dá conta, Rec, que o carnê da Série B, houve um momento, logo que o Guto Ferreira veio para o Internacional, que o Internacional teve 8 jogos em 4 semanas. Terça e sábado. Terça e sábado, terça e sábado, E o Inter não terça e ganhava sábado. e estava sempre em terceiro, quarto. Era uma coisa terça e impressionante isso sábado. também. O Inter patinava, Patinava, o Guto balançava no cara e o e era Inter- o quarto. E era só em aí quarto, o quinto. Internacional- É Mas muita Mas facilidade. o Juventude. Juventude. E Estava em 18 primeiro pontos. líder. Era E líder. 18. Não, 24 E pontos 24. 6. Não, Sim. 6 jogos, fez 4 pontos. Mais. E 6 jogos dá 18. Fez 4 em 16. E tá lá ainda. Fez 6 pontos em 24. Mas de qualquer Os maneira, empates anteriores. Ah, bom. Bom, 6 e 24 é terrível. É. mas e agora Aí já, é um quarto. É campanha já pra é a cair. E terceira. tá lá em quinto Tá lugar. em quinto, exatamente. É isso que O impressiona. Juventude também não despencou. Essa tabela da Série B é uma coisa impressionante. Tá aí o Brasil. nível é muito baixo. E o Brasil tá subindo. É muito perde e ganha. É Tá impressionante. 4,5 pontos. E o Internacional, então, consegue agora uma sequência, eu acho que é a terceira ou quarta semana consecutiva que o Internacional tem inteira para trabalhar. E vai ter mais E é só- duas. Não, é só no final de setembro que tem jogos da Série B, terça e sábado. Desde que não vá para aquele hotel pé frio, porque olha, cada vez que o Inter vai para lá já se sabe a sequência. Está aí, o Internacional está aí bem, 4 vitórias consecutivas, tem uma boa perspectiva de mais uma vitória, joga contra um time que é o vice-lanterna da Série B, né? No sábado, né? E depois joga na sexta em Porto Alegre. Agora, isso aí eu até já falei aqui da televisão. O respeito que a TV está tendo pelo Internacional é quase que demasiado. Porque eles estão fazendo questão de dizer que há um oceano entre o Internacional e os outros todos. Não tem? O Inter joga todos os sábados, às 4h30, é o jogo da televisão. Impressionante. E Mas é o que vai mudou dar a grade audiência. da televisão. Mas a o função do Internacional Inter. é o único time grande na Série B, eu acho que está mas tem muito time justo. de tradição. Santa Cruz é um time de tradição. Pode ser de tradição, mas não tem nenhum time Que o Inter é campeão da nessa América Série do mundo, B né? Vida, que né? se compare assim, que seja 10% do Inter. Mas não houve essa consideração com o Vasco, por exemplo. Com o Vasco não teve. Não, é que aí... Mas o Vasco não estava só ele, estava. Mas quem é que subiu? Atlético Goianense, Havaí e Bahia. Era só Mas- o não, Bahia. mas aí é que tá, Aí tu Rec. tinha Bahia, que é um time que já foi campeão brasileiro. Para aí. Tem torcida. Não, mas Tem- nesse caso, Rec, as transmissões são locais. Provavelmente pro Rio de Janeiro existia esse... eu acho que não passa para. Não passa É Brasil. só até Santa Catarina ali. Eu acho que não é Mas pro não, Brasil é só pras inteiro. praças. Não, que mas, interessa, mas que o tem Inter relação. tem que tá quase sempre no 39 também. É, Tá no Premiere e no 39. Muitas vezes repetidas em 2 canais, tá o Internacional. Mas que é a mesma coisa que se vier a se confirmar a queda do São Paulo, né, se por acaso São Paulo cair, vai acontecer a mesma coisa. Sim. Mas aí é em rede nacional. Mas aí é mais motivo. É mais hein? motivo. Mas tá bem. Mais motivo. Legal, nós estamos falando de um time tricampeão da América. Agora, o São Paulo não vai cair. Eu também Eu acho que não cai também. Não, ele tem time. Tem. Chegou um cara ali que tem tamanho para ajeitar as coisas, que é o Hernandes. Não é exibido colorido,
não é louquinho, vai ajeitado, sendo o que ele é. E a arbitragem deu uma mãozinha. Pô, né? o pênalti, meu. Meu Deus do céu, né? Como é que dá um pênalti daqueles? O São Paulo tem um problema político muito grande, né? Do clube, né? Sucessão de dirigentes que foram se sucedendo e não deram certo no futebol. Chegaram a brigar soco. Exato. Mas o São Paulo, que talvez pensando nessa briga para fugir da parte de baixo, tem 2 jogos emblemáticos na sequência. Enfrenta o Avaí, que está tentando a mesma recuperação Aonde é que o ele, jogo? fora de casa em Santa Catarina. Não ganha. E depois enfrenta o Palmeiras fora de casa também. E depois, São 2 jogos como visitante que podem mudar. E logo depois do Palmeiras, Corinthians. Então, te digo eu, olha que sequência. Olha que sequência. Né? O Palmeiras e o Corinthians querendo afundar o São Paulo. O Dorival deve estar de fraldão, né? Agora, vamos fazer uma coisa, né? Vamos falar de coisa boa, né? De uma coisa que é altamente positiva. Só tem aspecto positivo. Durabilidade, credibilidade, vai economizar em produtos de limpeza, vai economizar em óleo, só não vai economizar em saúde porque vai dar uma ajeitada no colesterol. Além de tudo, tem garantia, tem entrega rápida, tem pagamento pedalado. Só coisa boa, né? Só coisa boa. Só coisa boa. Só falta a comida aí pra nós, né? Vem a panela, não vem a comida? Não. Outro dia, pelo menos, trouxe um leite aí. Não, mas que lá foi só... A gente tá em testes ainda. Quando chegar o nosso balcão novo, vai ficar show. Você vai preparar um almoço, uma janta aqui. Agora é o seguinte, ó. É só coisa boa falar da Frigigold, gente. Frigigold, ela é sensacional, meu amigo. Você prepara qualquer tipo de fritura, qualquer tipo de cozimento, sem usar óleo. Então você que não pode mais consumir alimentos gordurosos. Gente, olha aqui, ó. Essas panelas têm 5 camadas em titânio. Tem um revestimento interno em mármore antiaderente, então ela não gruda, ela não queima o seu alimento. Você que está nos assistindo em casa aí, não perde mais tempo lavando, não perde mais tempo esfregando panela, não. Com a Frigigold é muito mais fácil de você usar, os alimentos são muito mais fáceis de preparar, na hora da limpeza é muito mais fácil também, você não perde mais tempo lavando e esfregando panela. Olha essas imagens, meu amigo, não gruda nada. Nada, tá feito o teste aqui, ó. Se você comprar a Frigigold e grudar qualquer coisa nela, fica por minha conta, viu, Rec? Porque não gruda, meu amigo. O produto não gruda. Ela tem essas 5 camadas em titânio aí. Então, além de Nem escargou, gruda. Não. Ah, da Pocheca, o pessoal faz e Pocheca, não gruda, Pocheca. não gruda também. Descobriu o que é? Ainda não. Pocheca é uma mistureba. É uma mistureba. É uma fortaia da vida, então. Agora, olha a carne, gente, como fica bonito aí. Você vai preparar o seu peixe, faz aí o camarão, vai preparar aí aquele salmão grelhado, você que gosta de fazer aí nas suas panelas e usa óleo, porque senão queima, né? O peixe queima, ou se não queima, gruda tudo no fundo e o peixe é uma carne sensível, acaba quebrando, despedaçando tudo e você não vai conseguir comer. Agora, na Frigigold ele sai inteiro, meus amigos. É impressionante, ele sai inteiro, não gruda o alimento, não queima o seu alimento. Não estraga o alimento. Não estraga o alimento também. E o legal é que a Frigigold você pode levar ela pro forno elétrico, pode usar ela em fogão a gás, em fogão de indução, fogão elétrico, qualquer tipo de fogão. Fogão a lenha agora no frio, não sei se vai fazer frio mais esse ano também, mas você que gosta de estar sempre com o seu fogão a lenha ligado aí, pode utilizar ela em cima também, não tem perigo de danificar o produto. Olha a batata frita, gente. Beleza, hein, ó. Não gruda a batata, não queima a batata. Então é o seguinte, ó, você que adquirir essas panelas aí vai ter só ganho na sua qualidade de vida, porque você não vai utilizar mais óleo, você vai ter uma alimentação mais regrada, você vai cuidar, além da sua saúde, principalmente da saúde do seu filho, da sua família. E você não perde também mais tempo, então, lavando e esfregando panela. Olha como é fácil, só um papel toalha, um guardanapo de papel e em questão de segundos ela tá limpa e pronta para o uso novamente. Então preste atenção agora, as primeiras 30 ligações, pode ir ligando já no 40 03 42 20, as primeiras 30 que ligar agora, pode falar que estava assistindo o REC, já garante 2 anos de garantia, pagamento, gente, só pro mês que vem, só pro final do mês que vem, você vai negociar as melhores condições com as consultoras e ainda tem um super desconto. Então liga agora, que as 30 primeiras tá valendo, falar que tá assistindo o REC, já garante 2 anos de garantia e um super desconto nesse conjunto. Então liga agora, 40 03 42 20, 40 03 42 20
Quero deixar um abraço pro seu Valmor Pérez, cliente da Freshgold, que adquiriu aqui através do REC, e pro seu Renato Azambuja, que também adquiriu os nossos produtos aqui via cadeira cativa. E também mandar um abraço pra patroa, pra Tami aí. Te amo, meu amor. Fazendo moral com a patroa. Agora sim, agora gostei. 4003-4220. 4003-4220. Se você chegar com a Freshgold em casa, você pode também dizer: te amo, meu amor, olha só como pensei em ti. Pode te levar a Freshgold. Olha, aí já vai fazer a média que o Léo fez aqui. Mas é isso aí, não dá para perder tempo. Dura 20 anos, né? Eu tenho desde a primeira. Quer dizer, é um espetáculo. Também não precisa mais comprar panela. Comprei uma de cada vez, né? Mas dá para comprar as 4, porque quanto mais compra, mais descontos ganha. Quer dizer, é uma maravilha. Professor, time e clube grande na segunda, diz o Sidney de Canoas. O time custou um pouco, né? Clube, sim. Parece que essa gremistada está com inveja do prestígio do Inter na Série B. Mas por quê? Ninguém falou nada. Mas eu acho que ele está se referindo a algum amigo dele, não é o Contursi. Pois é. O Contursi não falou nada. Eu não falei nada. Falou quieto. Pelo contrário, até concordou. Pelo contrário, E tem concordei. mais O uma Inter coisa. formou um time agora. Não, e tem mais uma coisa, né? Aqui, ó, ninguém tem inveja de Série B. Eu vou dizer mais, eu vou dizer antes, tá, Rec? Para depois, assim, ó, na hora que o Internacional vier a já estar classificado, já está com acesso garantido, se dependesse de mim... O senhor vai para Guete, né, professor? Não, eu vou pedir que bote o time de férias, que dê férias, deixa o Sub-23 Mas o jogar os jogos que faltam. Não, prejudica Quero terceiros. perguntar- Só pode Quero inscrever perguntar 40, uma coisa pro professor. professor Eni. Professor Eni, Prejudica eu- terceiros. Eu tenho uma dúvida. Se o Inter for, na hipótese, o Inter ser campeão da Série B, o Inter vai comemorar? Ou vai dar volta olímpica? Se Aliás, depender o de pessoal vai mim, pra Guete. eu não Vai vou comemorar não vai comemorar nada. nada. Eu Aliás, não vou comemorar nada. O senhor foi a Mas Guete por quê? comemorar É um a título. segundona? A segundona Mas por gaúcha quê? que ganhou? Hã? Invicta? Que segundona agora. Não, o senhor disse que o senhor ia comemorar a segundona gaúcha invicta porque tinha o Grêmio não é no muita, campeonato? Não é muita... Olha, eu gostei de ganhar. Eu prefiro ganhar a segundona gaúcha onde está o Grêmio do que ganhar a Série B, onde não tem nenhum adversário significativo. Nenhum. Mas é um Zero. título, mas é um título, tem troféu. Título, Então vou lhe dar troféu. uma vantagem. Sim. Vou lhe materializar a importância de ganhar a Série B. Me materializa. Entra entre os melhores da Copa do Brasil, não precisa jogar aquela currumilhada Entra direto no nas começo, não. oitavas. Entra direto nas oitavas. Qual é o problema? Atlético Goianense entrou agora. É a pré-Copa do Brasil. Porque pro Atlético Goianense não significa nada. Até é melhor começar da primeira fase para ver se melhora um pouquinho. Agora pro Inter Mas, hein, Não, professor, não. mas será que não é essa... é uma vantagem expressiva. Será que não é eu- muita eu- arrogância de não comemorar a Série B? Porque a Mas arrogância do Inter que levou pra Série B, né? Mas não tem nada a ver com arrogância. Série B não é pro Inter, como não é pro Grêmio. Eu não consigo imaginar um Grêmio fez torcedor do DVD. Grêmio... Mas tem que jogar. Não, o Grêmio fez DVD de um milagre de um jogo atípico que ficou com 7 jogadores e se o juiz tivesse vergonha na cara, botava mais um jogador para fora e o Grêmio não tinha subido. Foi campeão, a taça tá lá. Pois é, então... Taça no armário? Taça no armário. Essa taça não precisa vir para Teve o guete, nosso teve armário. festa. Olha, A gente não tem vergonha de cada comemorar. um Teve comemora o que choro. gosta. A gente não tem vergonha. Cada um- Teve reza, choro. Eu digo que não. ranger de Fui pra dentes. Guete, eu fui pra Guete Eu não, comemorar. eu não vejo nada para ser comemorado que não tem adversários do mesmo nível. Só isso. Mas o nível do Internacional é o nível da Série B hoje. em Não, dia. não é não. Não, o nível do Internacional não é o nível da Série B. O Internacional momentaneamente está na Série B, não é de Série B. Mas mereceu estar lá. Mereceu, Fez- por isso fez está por merecer. participando. Fez Fez por por onde? merecer. Fez por onde? Agora, não é um clube do tamanho da Série B. Como o Grêmio não é. O Grêmio 2 vezes fez por merecer. Uma, inclusive, tiveram que mudar o regulamento para o Grêmio conseguir subir. Mas o Grêmio continua sendo muito maior que a Série B. O Grêmio é um clube de Série A. Maurício. É diferente. Eu busquei informação... Santos e Fluminense jogando. Nós estávamos debatendo sobre o Vasco na Série B, como é que foi no passado. 18 jogos do Vasco passaram em rede nacional. Ou Tá na bem? Rede TV ou na TV Globo. Mas Tá bem? Tá bem? Tá bem? número Porque, O Vasco é um time porque era Uma- grande. isso né? que tinha o Bahia,
E isso que tinha o Bahia. Mas aí a TV tá certa, né? Sim, Claro, Que é a audiência. claro, né? a audiência, É o claro. seu maior produto. Vai, o Campinas, o Guarani só tem O torcedor Vasco em Campinas. eu acho que o Vasco é a segunda maior torcida do Rio de Janeiro. Ceará só tem... Não, o Ceará ainda tem bastante no Nordeste. Por isso que na Série A eles transmitem tanto jogo do Corinthians e do Flamengo. É o mercado. Por quê? Porque a Porque eles torcida... treinaram para torcer para Corinthians e Flamengo. Como é que é? Eles treinaram para torcer para Corinthians. O que quer dizer isso? Ué, quanto mais passa na TV, Ah, mais seduz. sim, não O senhor, é... o senhor sabe que hoje Ah, saiu uma Rec. pesquisa que o time de Rec. maior torcida em Santa Catarina ainda é o É o Flamengo? Flamengo. Sim, Com toda a ascensão de outros times. Depois o Vasco. sim, mas Que é da por origem quê? portuguesa. Mas por quê? Mas por quê? Porque durante muitos anos o futebol foi só pelo rádio. Sim. E era o futebol do Rio e São Paulo. Sim, a Rádio Nacional era, Então, era do e foi aí governo. e foi aí que se formou essa grande torcida do Flamengo no Brasil inteiro, do Corinthians no Brasil inteiro, do Vasco no Brasil inteiro, e não da Rede Globo de 70 O senhor escutava, pra cá. professor, a turma da Maré Mansa? Não. Na Tupi ou na Globo? Na turma da Maré Mansa. Depois vinha futebol. Era na Não, Tupi. isso- E o Globo no ar. Então, aí que se Eu formaram... escutava em Lagoa Vermelha com som claríssimo. Aí que Tupi se e for- a Globo. aí E a que se- Record, nos 1000 da Record também, no meio do rádio. Aí que se formaram as grandes torcidas nacionais, e não pela ação da Rede Globo nos últimos 20 anos. Desculpe. Plantão da Record era Paulo Edson. E o narrador era Oswaldo Maciel. Quebra tudo! Diga. E antes, Rec, só nós comentávamos a sequência de São Paulo. Antes de o São Paulo enfrentar o Corinthians, tem alguns jogos. São Paulo enfrenta na ordem, pelo Ó. Brasileirão. Avaí fora de casa, Tá. Palmeiras fora Não de ganha casa, nenhum dos dois. Palmeiras fora de casa, Ponte Preta no Morumbi, Essa é a Vitória no Barradão Ih, e o Corinthians em casa. é pior. Tu arrumou mais um Vitória e uma Complicado. Ponte Ia arrumar Ponte Preta sequência vai ganhar. pior. É que a Ponte complicado. Preta e Vitória, É. eu acho que não querem... Bom, Vitória tem o problema que está disputando o Z4 com o São Paulo. Vitória está na parte de baixo. Inverteu ontem com O Havaí É está na jogo de parte de 6 baixo. pontos, é jogo de 6 Não, o dois Havaí, jogos, sem 6 pontos. dúvida. Né? E é que os grandes de São Paulo, que já caíram, Corinthians e Palmeiras, evidentemente que querem muito que o São Paulo caia. Será, professor? Porque o Grêmio não queria que o Internacional caísse. Hein, Rec? Mas Velhinha de Taubaté, Ah, não, o Grêmio torceu pelo co-irmão para que não caísse. Não, aqui não. Aqui, Então. aqui na aldeia não. E tu acha que em São Deu Paulo... uma força no jogo E- contra o e- Vitória, tentou ajudar E o em Inter. São Paulo, não? Tu acha que a torcida do Corinthians, a Não, torcida querem do que São ele caia, Paulo, querem que ele do caia. Palmeiras... Mas não com tanta sede como aqui É. no Rio Grande do Sul. Que Deus o livre. É que aqui polarizar lá são 4 times. 4 aqui é times. muito polarização. Lá divide né? um pouco. Lá divide um ali pouquinho. divide O um pouco, Santos está bem, mas se não ganhar hoje, também vai dando adeus ao título. Se a gente diz que o Grêmio não tem chance, o Grêmio tem claro 4 que- pontos mais que o Santos. Mas já deu adeus ao título, Rec. É, o Santos não tem condição. Já- Mas é que o Deus, Santos está com uma sequência de 12 jogos sem A não perder, ser que né? o Palmeiras, que o Corinthians tem uma hecatombe e perca 2 jogos em sequência, mas é muito difícil, não perdeu nenhum jogo ainda. Muito Boa noite, Rex. Será que o Inter classificado para a Série A, o Guto Ferreira ficará no comando do Inter? Jaime de Eldorado Sul, tenho minhas dúvidas. Não vejo por que não ficar. Ele está fazendo um excelente Argel trabalho. ficou também, de um ano para o outro. Pois é, mas isso, só que a diferença O Argel é que deixou o Inter em segundo no Brasileiro de pontos corridos. Chegou a ser líder, né? ganhou a Recopa Gaúcha Não, também. no primeiro Foi ano. líder no segundo ano. Foi líder no segundo. Ganhou a Recopa Gaúcha Ganhou. contra E falava em todas as contra entrevistas. quem? Para irritar, ele falava contra em todas quem as... que ganhou a Recopa? Contra o Ipiranga de Erechim. Foi um jogo só, né? É um clássico. Não. O Ipiranga foi esse ano. A Recopa, São José. a Recopa foi com São José no Passarinho. São José dividido no do Alessandro. Passarinho. É que esse ano é foi verdade. contra o Ipiranga. Foi O contra o Inter, Ipiranga. o Inter ganhou o Foi um jogo do Gauchão que serviu pra O Inter- Não, pra sempre, Recopa. sempre. O Inter ganhou nos pênaltis do Ipiranga de Erechim a Recopa Que coisa. Gloriosa né? Recopa. E ganhou gloriosa. do São José nos pênaltis dos também. pênaltis. Nos É pênaltis. essas coisas que eu digo que eu acho que Grêmio Internacional não tem mais nada que comemorar. E, como diz o Pipo, é taça no armário. Olha aqui o Uma André de taça São sem Leopoldo, significado. parece combinado. Eu olhei para cá e vem um caminhão de... E parece que está dando tudo concatenado. Né? Pergunta para o professor por que o Inter vibra e comemora a Recopa Gaúcha. E porque ele é do mesmo tamanho do adversário, André de São Leopoldo. O Inter
Tu que está dizendo, cara pálido. Desculpe, este Inter não é o meu Inter. O Inter comemora o Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Mundial. Assim como o Grêmio, quando se dizia que há 15 anos não ganhava nada, o Grêmio, nesses 15 anos, tinha ganho o Campeonato Gaúcho. E aí? E se continuava debochando e os gremistas sofrendo e o presidente do Grêmio verbalizando: há 15 anos não ganhamos um título, temos que ganhar alguma coisa. E tinha ganho o regional no caminho. Por que não comemorava? Porque não é mais do tamanho nem de Grêmio, nem de Internacional. Olha aqui, isso é verdade. Eu não entendi muito. Beto, vamos ver se sou eu que não estou. Beto de Novo Hamburgo aqui. A gente ajuda. Amigo do Marco Antônio ele tem uma foto do presidente Odoni na cabeceira da cama. Será que não é um busto, que nem o Renato? Ele vai mandar fazer O famoso busto. odonista, então. Odonista. Odonista. Tem uns 14, 15 ainda tem. Tá bem, vamos adiante. Diminuiu muito, mas tem uns 15. Vamos adiante, Rec. Não sei se o Beto é um dos 15. Não sei se ele não faz teatro. Bom, olha aqui. Avisa o professor que mudaram e facilitaram o regulamento para o Inter subir em 2005. Eram 22 clubes no mata-mata para subir 2. E agora são 20 clubes para subir 4. Em joguinhos de horror. Ficou fácil demais. Não entendi. 2005? É que até 2005 existia uma primeira fase classificatória e 2 quadrangulares que no quadrangular final classificavam. Já há muitos anos... Não tem essa de quadrangular. Sim. 2005 eram pontos corridos. Não, quando o Grêmio subiu, era um quadrangular. Era Grêmio, quando o Grêmio Santa subiu, Cruz, os 8 melhores iam para 2 quadrangulares. Isso. Os 2 melhores de cada quadrangular faziam o quadrangular final. Não, mudaram o regulamento para o Inter subir aí, que era a frase que eu não estava encaixando. Não, é que já mudaram há anos, faz 10 anos. Muitos anos. Mas então, já estavam prevendo que o Inter ia cair. Isso, cara, é aquela capacidade. Beto, parabéns. Visionário. Parabéns, Beto. Melhor, uma mudança 12 anos, né? 12 melhor anos. que essa só Uma hora ia cair o Inter. só dos Uma hora ia árbitros. cair. Melhor que essa só dos árbitros. Essa tu não. Dos árbitros. Não te lembra, Rec? Aqui, nessa cadeira. Nunca me esqueço. Nós estávamos falando de Grenais, ia ter 2 Grenais. E aí, então, a federação pegou os 2 árbitros da FIFA, que na época o Voaden ainda era da FIFA, e disse: bom, ele e o Daronco vão apitar os 2 Grenais. Um vai apitar um, o outro vai apitar outro. Pula o conselheiro do Grêmio. Tá vendo? Isso é um complô contra o Grêmio. Mas tinha os 2 melhores árbitros. É aquele riso. Imagina, não estão vendo que isso é contra o Grêmio. Quer dizer, melhor que essa só do Beto. O Daronco apita o clássico carioca. Na Copa do Brasil. E na Copa do Brasil, que apita o Grêmio é Marcelo, é um paulista, que até é bom árbitro, mas me deu um branco no sobrenome. O Daronco apita Botafogo e Flamengo. E vai ser um jogo pegado. O que dá ronco, professor, é comer muito à noite. Isso aí dá ronco. Não. Maurício, tu Marcelo que é da Aparecido produção... de Souza. Marcelo Aparecido de Souza. Maurício, por que tu, que é da produção, não consegue que os convidados também tenham acesso aos cartões? Né? Porque... Vamos fazer o seguinte, professor. Pede no ar. É que ele vai apitar à noite. Não, pede. Se comer demais, dá Na ronco. próxima, o REC está suspenso do programa. Não, professor, pede no ar para Luísa Reis, que deu os 2 cartões do REC, que dê mais um conjunto ou 2 para que os convidados tenham acesso. Para que os convidados possam defender os telespectadores, por favor. Só falta cantar, professor. Nem a minha sogra, que a minha sogra, ela tem problema, ela acha que o REC canta bem. E agora, Ela está em tratamento. E hoje chegou o técnico do Flamengo, que é uma mão na rueda, professor. Já voltamos. Mas olha aqui, Regis de Novo Hamburgo. Sim, mas quando o Grêmio caiu, caía somente 2. Se fosse assim, o Inter não tinha caído, né? Diz o Regis, briga de hamburguesas aqui. Passou. É passado. Ele lembrou que quando o Grêmio caiu, a primeira vez caiu 2, depois caiu 4, acho. Exato. Não, acho que caíram 2 também. 2 também. 2004? Na segunda vez, 2 também. Era 24 em 2003. O Grêmio teve 22, a façanha de ser o último. Conseguiu. Bom, infelizmente. Aí, Veto, aí te vira aí, vocês aí de Novo Hamburgo que se entendam.
O que vocês acham do Roger começar o trabalho no Inter no início de 2018? Jaime Deodato, eu já dei minha opinião aqui, mas... Agora, eu concordo com o professor, né? Se o homem mostrar talento... Olha aqui, ó. Ele disse que não treina ninguém, né, esse ano. Mas, por favor, mas só um pouquinho. O Internacional estava bem desorganizado. Disse para esse que vos fala. O Internacional estava... Vos fala, é bom. O Internacional estava bem desorganizado. Veio um treinador que ficou durante 4 semanas jogando terça e sábado. Quando pôde começar a treinar, quando teve tempo para trabalhar, organizou um time, conseguiu um time titular, criou uma maneira de jogar. Só um pouquinho, o que mais que querem? O que mais que querem do treinador? Não, ele ajeitou. Deixa ele trabalhar. Está indo muito bem, obrigado. E agora mesmo, quando toma um susto, como contra o Londrina, vai lá e... Isso quer dizer que ele não vai errar? Eu posso apontar aqui um erro que eu vi ele fazendo sábado, na minha opinião, mas isso não quer dizer que eu não acho que o trabalho dele é bom. Quando o D'Alessandro veio com esse carrapato, que para qualquer lugar que o D'Alessandro ia, ele ia atrás, o D'Alessandro foi jogar enfiado de centroavante, perto do Leandro Damião. Resultado, congestionava ainda mais a entrada da área do Londrina. Na minha opinião, vendo que o rapaz não desgrudava do D'Alessandro, ele devia ter mandado o D'Alessandro para um dos lados, que esse cara ia ir atrás do D'Alessandro e descongestionaria o meio. Bom, mas e daí? Essa é a minha opinião, que eu acho que ele poderia ter feito. Agora, o trabalho conjunto da obra dele é muito bom. Se continuar assim... Só para não passar, Rec, 2004, naquela época, caíam 4 e subiam 2, para se chegar no número de 20 clubes. Caíram em 2004 Criciúma, Guarani, Vitória e Grêmio. Eu me lembro que o Grêmio foi o último. Foi. Mas Foi o último com 39 pontos. Nós temos uma reação maravilhosa contra o Atlético Paranaense, tirou o título do Atlético Paranaense. Sim, 3-3, eu me lembro. O Lá em Santos Erechim, virou campeão pela reação do Grêmio. Exatamente. 3-3. Imagina... E se não me engano, professor, foi nesse ano que o São Caetano perdeu 24 pontos pela morte do Serginho em campo. Foi 2004. Que o São Caetano terminou no meio da tabela mesmo com 23 vitórias. Imagina a campanha do Grêmio, que um campeonato com 24 clubes, portanto, nós estamos falando em 23... Eram 46 jogos. Portanto, 46... 138 pontos. 138 pontos em disputa, o Grêmio fez 39. Foram 9 vitórias, 12 empates e 25 derrotas. 60 gols a favor, 80 contra. Coisa horrível. Chegou até a me dar medo agora. Já voltamos. Empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa, a Central de Imóveis chegou ao bairro Tristeza, principal centro comercial e de lazer da região sul da capital. Faça com mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você. Acesse o site Saiba Mais, Central de Imóveis, rs.com.br. A Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Nova Central de Imóveis, Zona Sul. Aluguéis, condomínios e vendas, Venceslau Escobar, 1786. E também no endereço tradicional na José do Patrocínio 381-385. Zago Radiadores, 55 anos de credibilidade. Radiadores para linha leve e pesada. Farrapos 1295, esquina Hoffman. Ligue 3222-6316. WhatsApp 98405-2875. Atende também aos sábados pela manhã. Por isso, antes de viajar, passe na Zago Radiadores. zagoradiadores.com.br. Vargas, assessoria de trânsito, escritório especializado em recursos de multas de trânsito. Bafômetro, suspensão do direito de dirigir, CNH suspensa. Ligue 3342-8720. 3342-8720. Loja Intershop da Rodoviária. Produtos licenciados do seu Clube do Coração em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378.
Você que está com sua película velha, vencida, cor roxa, desbotada, cheia de vincos, cheia de bolhas, nós fazemos a remoção. Isso, o filme. Você que comprou o seu carro novo, está querendo um filme de alto desempenho, qualidade, estética diferenciada, total privacidade interna, segurança. Isso, filme. Proteção, fator solar 1000 e rejeição de infravermelho. Isso, filme. Preços imbatíveis. Ligue, agende instalação 30 21 23 23. Um grande abraço ao Marcelo. Ou 99969 2190. Fale com a Natália. Rua Hoffman, 519, das 8h30 da manhã às 6 da tarde, de segunda a sexta-feira. Estás pensando em viajar? Tem ou não tem onde deixar o cachorro? Não sabe onde deixar? Então, não deixe de conhecer o Hotel Pousada da Pet Shop, Casa do Cachorro, na Zona Sul de Porto Alegre. Tudo de bom, não é canil, é apartamento. Então liga agora, 3061-1467 ou 99869-1467. Não deixe em nenhum lugar antes de nos visitar lá na Casa do Cachorro. Fale com o Celso ou com a Nina. Diárias com preços inacreditáveis. Aproveite. Muito bem. Corinthians campeão da Série A. Internacional falta 24 para subir. Grêmio campeão da Copa do Brasil e da Libertadores. O senhor aceita essa negociação, professor? O quê? Essa negociação toda, assim. Claro que não. Claro que não. Mas daí todo mundo fica feliz. São as realidades, né? Cada um com as suas realidades, né, Rec? Cada um, vamos ver, o Grêmio tem chance na Libertadores. Boa grande, chance, né? Boa chance. Tomou um susto contra o Godoy Cruz. Né? O que não tomou? Mas virou. Mas mostrou maturidade, né? Virou o Mostrou. jogo. Não, mas foi bem. maturidade. Virou o jogo no primeiro tempo. Acontece Sim. que antes do jogo se tinha o Godoy Cruz como um time muito, muito ruim e que não ofereceria a mínima resistência. Que era jogo jogado. Era jogo jogado. Como se pensa isso em parte da imprensa, de que o Botafogo também é um time inferior, o que não é verdade. O Botafogo é um time muito organizado, combativo em campo. Mas- Então não é jogo jogado também. O Vai ser Grêmio um decide jogo... em casa. Eu vejo Vai isso ser como muito vantagem. difícil contra o Botafogo. Mas é que no caso do Godoy Cruz, como o Grêmio ganhou fora, Sim. e o Godoy Cruz jogou mal naquele jogo, realmente jogou mal. Deu-lhe pau, só que isso É, entraram para dar pau. só batia. Então se imaginava um jogo. E esse novo treinador do Godoy Cruz, ele realmente conseguiu surpreender o Grêmio no início, com aquela ideia de um time atacando, com marcação alta, e fez o gol, né? E acontecem as falhas. Sim. Né? E o goleiro do Grêmio falhou. Tinha salvado antes. Exatamente. Falhou. Bom, o Grêmio empatou. O Grêmio empatou, mas o jogo empate, se o Godoy Cruz faz um gol, o Grêmio está eliminado. Então, Complicado. até o 2-1. Godoy Cruz veio precisando de 2 gols. Exatamente. Conseguiu. Conseguiu um e não jogou mal. Jogou muito melhor do que no outro jogo. Então, eu acho que Libertadores, o Grêmio tem chance, tem grande chance. O Grêmio vem jogando bem, vem jogando muito bem. Agora, acho que o Internacional, sinceramente, que não é bobagem. Apesar disso que tu está dizendo, de o Internacional, se ganhar a Série B, entrar direto nas oitavas da Copa do Brasil do ano seguinte, que é uma vantagem significativa, mas eu fico pensando, digamos, uma hipótese, que o Internacional em outubro esteja com acesso garantido. Digamos que aconteça. Pode acontecer. O Internacional dando férias de 10 de novembro a 10 de dezembro, que tem que dar um mês. O Internacional ganha um mês a mais de pré-temporada. Lembra quantos clubes menores aqui do Rio Grande do Sul Para planejar o próximo ano. não, para preparar, para treinar. Sim, sim. Os clubes do Veranópolis e São José, Cruzeiro, começam a treinar em novembro. E uma coisa que o professor estava dizendo, nesse sentido que eu ia falar, eu não sei se vocês se deram conta, até o Maurício pode verificar e pesquisar isso. Os clubes que caem no ano que voltam no ano seguinte, eles voltam muito fortes. Foi assim com o Grêmio. O Grêmio Sim. voltou para a Série A e chegou na final da Libertadores. Então, o Inter, ele está O organizando... Atlético Mineiro, quando Atlético voltou Mineiro bem. O também Corinthians voltou bem. A Só não tendência acontece é com o essa. Vasco, né? Então, o porque que, o Vasco tá no que eu elevador, quero né? dizer com isso, Rec? Eu quero dizer assim, ó, que o Grêmio está com uma grande oportunidade
de concretizar esse bom futebol que está apresentando em títulos, que eu acho que isso que o Grêmio precisa fazer. Ele precisa materializar esse bom futebol em títulos, porque se não ganhar nada esse ano o Grêmio, não vai adiantar nada, tá jogando bem como tá jogando. Então, o Grêmio tem que aproveitar essa oportunidade, ganhar títulos. Porque vaga na Libertadores... Porque o perigo do ano que vem, o Inter vir forte, existe. E vaga na Libertadores pro Grêmio ser segundo no Brasileiro ou sétimo. Exato. É a mesma coisa. Vai exatamente. dar vaga na Libertadores. Exato, vai dar vaga. Ele tem que ganhar O Grêmio tem título. que ganhar título, exatamente. Ele tem que materializar esse futebol, bom futebol, aproveitar esse momento, por isso tem que ter essa mobilização pra gente conquistar a Copa do Brasil e a Libertadores. Tem que ganhar os dois. Mas é a mesma coisa até ali, porque as últimas vagas do Brasileiro começam a jogar a primeira fase no meio de janeiro, né? Eu ia dizer, Tem essa tirar diferença, sétimo pega não dois é. matas. Eu acho que tem que ficar entre os 4 Sim, primeiros. 4 vai errar. Os Tem que ir pra 4 fase de primeiros. grupo. Tem os 4 primeiros da fase de grupo, Maurício me confirma. E o E mais o campeão da Copa do Brasil. O Botafogo veio da pré na Libertadores, né? O Ele Botafogo e eliminou o Atlético todos os E campeões. o Atlético Impressionante. Paranaense também. Tudo campeão. Estudiantes, Nacional, Olímpia, Colo-Colo. tudo campeão Tudo da campeão. Libertadores. É impressionante. E de pegar esses Não é um jogos time do bom, meio... não. É. O Grêmio vai ter muita dificuldade. E pegar esses jogos contra estas equipes num período de pré-temporada é complicado. Complicado. E o Grêmio tem a concreta possibilidade de jogar 5 jogos com o Botafogo num curto espaço de tempo. E 4 com o Cruzeiro. Porque o Grêmio já certamente jogou com o Botafogo ontem e vai jogar mais 2 jogos pela Libertadores. E pode pegar 2 da Copa do E Brasil. se o Grêmio e o Botafogo passarem na semifinal da Copa do Brasil, farão a final. Aí os jogos com o Botafogo, professor, seriam dias 7, 13, 20 e 27 de setembro. 4 meios de semana com Grêmio e Botafogo seguidos, caso os dois avancem na Copa do Brasil. Olha aqui, ó, tem alguns recados que são engraçados. Olha aqui. Assisto todos os dias o programa, tá show. Boa noite. Me chamo Adriano Martins, mais conhecido como Godofredo gremista. Mas se é Adriano Martins, onde é que entra o Godofredo? Não sei também. Sabe Deus. Sabe Deus. Depois ele explica. Que tem que ter um empresário muito forte para o Renato escalar o Marcelo Oliveira, porque é muito ruim. Por que não contratar o Sander do Cruzeiro? Bom, até aí tudo bem. Escalado como melhor lateral esquerdo do Gauchão. Tenho certeza que, se tivesse oportunidade, em 3 anos seria um dos melhores do país. E o doutor aí, é o senhor, doutor? Doutor? Comemora a Recopa Gaúcha e não quer comemorar o título da Série B. Tem Não, que eu rir. não comemoro E a outra Recopa Série B Gaúcha. nunca teve tão fraca em futebol. Tá show o programa. Por favor. Por isso que eu disse que era engraçado. O programa tá show mesmo, até porque tem um showman presente, filho do grande Antônio Carlos Contursi. Às vezes a gente não menciona que... Que sacudiu o esqueleto dessa gurizada. Que foi né? o Cascalho que mudou o rádio do Rio Grande do Sul. O pioneiro na Meu amigo mudança Cascalho. do nosso rádio. E foi meu patrão. Sim, Sabia na disso? Rádio Sucesso. Na Rádio Sucesso. Foi meu patrão. O Gordinho Daltro, com o Cacalo, com o Cacalo, Mortadela. Com o Cláudio Cabral. Cláudio Cabral. Com o Cláudio Cabral, com o João Garcia, Sérgio Boas, Alfredo Poços. Sérgio Boas começando. Ricardo Vidarte. Alfredo O Vidarte Poços. também trabalhou lá, né? Trabalhou um pedaço. Alfredo Era forte Poços sucesso. antes da reforma. Muito bem. Amanhã tem mais. 1 da tarde tem o preliminar.